Há histórias na Bíblia que soam como lendas, mas uma delas fala de um anjo que desceu para enfrentar um demônio e curar um homem usando o fígado de um peixe. O que o fígado de um peixe tem a ver com expulsar um demônio? E por que um dos anjos mais poderosos do céu decidiu caminhar pela terra disfarçado de um simples viajante? Estas perguntas abrem uma das histórias mais enigmáticas e belas das Escrituras, o livro de Tobias. Uma narrativa que mistura fé, dor, cura e o mistério de um anjo que veio para restaurar vidas e revelar o poder de Deus nas coisas mais improváveis. Tudo começa em Nínive, uma cidade distante de Jerusalém, onde um homem justo chamado Tobit vivia exilado com sua família. Mesmo longe da terra prometida, Tobit mantinha sua fidelidade ao Senhor. Era conhecido por sua caridade, por alimentar os famintos e sepultar os mortos, um gesto de fé perigoso em tempos de perseguição. Mas a recompensa pela sua bondade parecia, aos olhos humanos, injusta. Um dia, após um simples ato de generosidade, ele ficou cego. Um golpe que transformou seu lar em silêncio e lamento. Enquanto Tobit chorava pela cegueira e pelo fardo de ser um peso para sua esposa e seu filho, outro sofrimento se desenrolava em terras distantes. Na média, uma jovem chamada Sara também se ajoelhava em lágrimas. Ela havia se casado 7 vezes, e em todas as noites de núpcias, um demônio chamado Asmodeu matava seus maridos antes que o casamento se consumasse. Nenhum homem sobrevivia à primeira noite com ela. A dor e a vergonha fizeram com que Sara desejasse morrer. 2 almas diferentes, separadas por milhas, mas unidas por um mesmo clamor. As Escrituras dizem que, nesse exato momento, as orações de Tobit e de Sara subiram juntas à presença de Deus. E o Altíssimo enviou um mensageiro, o arcanjo Rafael, para intervir nas 2 histórias. A missão, porém, seria envolta em mistério. Ele não desceria do céu em glória, não apareceria com asas ou luzes. Viria disfarçado, como um viajante comum, com roupas empoeiradas e um semblante humano, apresentando-se com outro nome, Azarias, filho de um parente distante. Tobit, em sua cegueira, chamou seu filho Tobias e lhe pediu que viajasse à Média para recuperar um dinheiro guardado com um parente antigo. Era uma missão aparentemente simples, mas o velho pai temia pelos perigos da estrada. Tobias aceitou, mas precisava de um guia. E foi nesse momento que o anjo apareceu, discreto, sereno, oferecendo ajuda como quem apenas passava por ali. Tobias, sem saber, aceitou a companhia do próprio mensageiro de Deus. Enquanto partiam rumo ao desconhecido, o jovem não imaginava que sua jornada não seria apenas uma viagem por terras distantes, mas uma travessia espiritual. Cada passo o aproximava do destino que Deus havia preparado, uma missão que uniria 2 famílias e revelaria um segredo celestial. O vento quente do deserto soprava, levantando poeira sobre a estrada que cortava as colinas da Síria. O sol ardente iluminava o rosto de Tobias, e o anjo caminhava ao seu lado silencioso, com olhos que pareciam enxergar mais do que os horizontes visíveis. Em alguns momentos, Rafael olhava o céu como quem ouvia instruções que ninguém mais podia escutar. A narrativa assume um tom de mistério. Quem era realmente aquele homem que parecia saber o caminho sem hesitar? Que falava com sabedoria, que transmitia calma em cada gesto? Tobias via nele apenas um guia bondoso, mas o leitor, e quem assiste, percebe o suspense divino que se desenha. Em algum ponto da estrada, o rio Tigre surge no horizonte, largo, poderoso, refletindo a luz do entardecer. Tobias, cansado da caminhada, decide parar para lavar o rosto. O anjo o observa com atenção. Quando o jovem se aproxima da margem, algo se agita na água. Uma sombra profunda, um movimento rápido e, de repente, um peixe monstruoso salta contra ele. Tobias se assusta
Grita, luta para escapar, e o anjo, com voz firme, o orienta. Segure-o, não o deixe escapar. O que parecia uma ameaça mortal se transforma no prenúncio de um milagre. Tobias, com esforço, consegue dominar o animal e o arrasta até a margem. Ofegante, olha para o companheiro, confuso. E o anjo, com serenidade, o instrui a abrir o peixe e guardar o coração, o fígado e o fel. O resto poderia servir de alimento. Tobias não entende como algo tão grotesco poderia ter algum propósito santo. Mas o anjo não explica ainda. Sorri, enigmático. O segredo das entranhas daquele peixe e o motivo pelo qual Deus o permitiu aparecer só seria revelado mais tarde. Enquanto o fogo crepita à beira do rio e a noite cai sobre a planície, Rafael observa o jovem em silêncio. No brilho das chamas, seus olhos parecem refletir uma luz que não é deste mundo. Tobias não percebe. O espectador sim. O mistério foi lançado. Um anjo caminha entre os homens, e o segredo da cura ainda está escondido no ventre de um peixe. A noite sobre o rio Tigre parecia viva. Enquanto Tobias dormia, em outro plano invisível, o demônio Asmodeu rugia de fúria. Seu ciúme doentio pela jovem Sara o fazia atacar todo homem que se aproximava dela. Era o retrato perfeito do mal, um amor corrompido pela inveja e pelo desejo de destruição. As estrelas se refletiam nas águas calmas, enquanto Tobias dormia junto à fogueira. O anjo Rafael, sentado em silêncio, observava o jovem descansar, guardando em suas mãos o pequeno saco que continha o coração, o fígado e o fel do peixe. O tesouro improvável que se tornaria instrumento de milagre. Nada naquele cenário denunciava que um exorcismo e uma cura estavam prestes a acontecer. Era o mistério de Deus se revelando pouco a pouco, através das coisas mais simples. Na manhã seguinte, o caminho os levou até a terra da Média, onde morava Raguel, parente de Tobit. O anjo guiava Tobias com precisão, como se já conhecesse cada pedra da estrada. Em cada vilarejo, as pessoas olhavam para aquele viajante de semblante sereno e sentiam uma paz inexplicável. Era como se uma presença celestial caminhasse diante deles, invisível aos olhos humanos, mas perceptível à alma. Durante a viagem, Rafael começou a revelar parte do mistério. Explicou que o coração e o fígado do peixe tinham poder para afastar espíritos malignos e o fel serviria para curar a cegueira. Tobias escutava com atenção, mas sem compreender totalmente. Como poderia um simples peixe derrotar um demônio e devolver a visão a um homem cego? O anjo não respondeu diretamente. Preferiu o silêncio, o tipo de silêncio que prepara o terreno para a fé. Ao chegarem à cidade de Ecbátana, Rafael pediu que Tobias se hospedasse na casa de Raguel. Lá vivia também Sara, a mulher atormentada pela maldição de Asmodeu. Ela já havia perdido 7 maridos na noite de núpcias, e o terror daquela história corria por toda a região. O povo a temia, e ela vivia isolada, carregando a culpa de um mal que não era dela. Quando Tobias a viu pela primeira vez, algo inexplicável aconteceu. Um amor puro e súbito, como se suas almas já se conhecessem. Rafael percebeu e sorriu, pois sabia que aquele encontro fazia parte do plano divino. Mas o medo ainda cercava a casa. O pai de Sara, entristecido, alertou Tobias sobre o destino dos que haviam tentado se casar com ela. A cada tentativa, o demônio surgia e tirava a vida do homem antes da consumação do casamento. Tobias ficou em silêncio, assustado. Porém, Rafael lhe falou em particular: "Não temas, esta união é abençoada. Quando estiveres com ela, toma o coração e o fígado do peixe, coloca sobre brasas e o cheiro da fumaça afugentará o espírito maligno." Naquela noite, o ambiente era tenso e sagrado. As lamparinas tremulavam com a brisa e Sara chorava, temendo ver repetir-se a tragédia. Tobias, com o coração firme, obedeceu.
O anjo estava próximo, invisível, mas presente. Assim que o cheiro da fumaça se espalhou pelo quarto, um vento frio atravessou o lugar. O demônio, furioso, tentou resistir, mas foi vencido pela ordem do céu. Rafael o perseguiu e o prendeu nas profundezas do deserto do Egito, selando o fim da maldição. Na casa de Raguel, o silêncio se transformou em cântico. Pela primeira vez em anos, Sara dormiu em paz. A fé e a obediência haviam triunfado sobre o medo. Tobias, guiado por um anjo disfarçado, havia libertado uma mulher de um poder invisível. E o segredo do peixe, aquele estranho remédio vindo do rio, começava a revelar sua verdadeira missão. Não era apenas uma cura física, mas um sinal de que Deus usa o improvável para restaurar o impossível. O amanhecer em Ecbátana tinha uma luz diferente naquele dia. A casa de Raguel, antes marcada pela tristeza, agora exalava paz. O velho pai, emocionado, chorava de alegria. Após anos de luto e medo, sua filha Sara dormira em segurança. E o jovem Tobias estava vivo. O milagre havia acontecido diante de seus olhos. Raguel mandou preparar um banquete e celebrou com gratidão, reconhecendo que o Senhor havia visitado sua casa com misericórdia. Mas enquanto todos celebravam o milagre, o anjo Rafael já olhava para longe. Havia ainda uma missão inacabada. Um homem cego em Nínive que orava em silêncio, aguardando a resposta de Deus. Para Tobias e Sara, aquele milagre não era apenas libertação do mal, mas era também o nascimento de um amor puro, selado sob o olhar de Deus. A fé havia unido dois destinos quebrados. A dor de Sara encontrou consolo na coragem de Tobias, e o sofrimento de Tobias encontrou sentido na esperança de Sara. Duas histórias diferentes, agora entrelaçadas pela missão divina de um anjo que ainda caminhava entre eles. Naquela noite, antes de deitar-se, Tobias chamou sua nova esposa e juntos se ajoelharam. Ele lembrou das instruções de seu pai Tobit, que o ensinara a temer a Deus em todas as circunstâncias. As Escrituras narram que Tobias orou com lágrimas nos olhos, dizendo que o verdadeiro amor não é movido pela aparência, mas pela verdade e pelo propósito. A oração do casal subiu aos céus como perfume agradável, selando uma aliança espiritual. Eles dormiram em paz, sob a proteção do anjo Rafael. Enquanto isso, Rafael partiu para longe para cuidar da segunda parte de sua missão. A cura de Tobit, o pai de Tobias, que ainda esperava em Nínive, cego e aflito. A cegueira de Tobit não era apenas física, era também o símbolo da humanidade que, mesmo crendo, nem sempre enxerga os planos de Deus. Ele continuava orando, acreditando que um dia veria novamente a luz. Durante os dias que se seguiram, Tobias e Sara permaneceram na casa de Raguel, celebrando e fortalecendo os laços familiares. O pai de Sara lhes entregou metade de seus bens e os abençoou. A alegria, antes rara, agora preenchia cada canto daquela casa. E o anjo, embora disfarçado, observava tudo com um olhar de quem sabia o que viria a seguir. Mas antes de partir de volta para Nínive, Rafael revelou a Tobias um segredo que ainda faltava cumprir. Disse-lhe que o fel do peixe que ele havia guardado serviria para restaurar a visão de seu pai. Tobias ouviu atentamente e compreendeu finalmente que nada naquela jornada havia sido acaso. Cada detalhe, o encontro no rio, o ataque do peixe, o cheiro da fumaça, era parte de um plano preciso, traçado pelo próprio Deus. Ao entardecer, Tobias tomou a mão de sua esposa e olhou para o horizonte. O caminho de volta seria longo, mas seu coração estava cheio de propósito. Ele partia não apenas como um filho obediente, mas como um homem transformado pela fé e pela presença divina. O amor que nascera no meio da dor se tornara testemunho de que Deus renova o que parecia perdido. Enquanto o sol se punha, Rafael caminhava à frente do casal, sua silhueta dourada pela luz. O anjo olhava para o céu e sorria.
A primeira missão estava completa, a libertação de Sara. E agora restava cumprir o último milagre, devolver a visão àquele que havia crido mesmo na escuridão. O amor e a cura estavam prestes a se encontrar. A estrada de volta a Nínive era longa e silenciosa. Tobias caminhava com o coração cheio de esperança, trazendo ao lado sua esposa Sara e o misterioso companheiro que o guiara por toda a jornada. A poeira levantada pelos passos do trio parecia brilhar sob o sol do entardecer, como se o próprio céu abençoasse aquele retorno. No pequeno embrulho que Tobias carregava, o fel do peixe repousava como símbolo do milagre que ainda estava por acontecer. Em Nínive, Tobit permanecia cego, sentado junto à porta de sua casa, esperando o retorno do filho. Os dias tinham se tornado uma mistura de fé e saudade. Mesmo sem enxergar, ele dizia à esposa: "Confia, pois o Senhor é fiel." O tempo havia apagado as imagens do mundo ao seu redor, mas não a sua esperança. Quando Tobias se aproximou, guiado por Rafael, um vento suave soprou pelas ruas. O velho pai, ao ouvir os passos, reconheceu o som do coração que tanto amava. Com lágrimas nos olhos, estendeu as mãos e clamou: "Bendito seja Deus, que ainda me concede ouvir teu retorno." Tobias se aproximou, tomou o fel e, com reverência, ungiu os olhos de seu pai, conforme a orientação do anjo. Por um instante, o silêncio dominou a cena. Depois, como um relâmpago atravessando a escuridão, Tobit voltou a ver. O homem que vivia em trevas agora contemplava a luz. As escrituras dizem que Tobit se levantou, louvou a Deus e abraçou o filho. A cidade inteira ouviu falar do milagre e muitos vieram testemunhar a cura. Mas, enquanto o povo celebrava, o anjo permanecia quieto, com um olhar sereno, sabendo que sua missão na terra estava chegando ao fim. Então, Tobit e Tobias, tomados de gratidão, convidaram Rafael para receber parte dos bens como pagamento por sua ajuda. Foi nesse momento que o mistério, cuidadosamente guardado até então, foi revelado. O viajante levantou-se e sua voz, agora imponente e luminosa, encheu o ar de reverência. Um silêncio divino tomou o ar. O tempo pareceu parar. E então o viajante falou: "Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão diante da glória de Deus." A luz que emanava de sua presença era indescritível. Tobias e seu pai se prostraram ao chão, tomados de temor e adoração. Rafael lhes disse para bendizer o nome do Senhor, pois tudo o que aconteceu, a libertação de Sara, a cura, o reencontro, não foi obra humana, mas parte de um desígnio divino. "Eu fui enviado para testar vossa fé e recompensar vossa obediência", disse o anjo, antes de desaparecer diante deles, subindo em esplendor. Naquele instante, pai e filho compreenderam que cada lágrima, cada espera e cada passo da jornada tinham propósito. O sofrimento de Tobit havia produzido fé. As dores de Sara haviam gerado libertação. E Tobias, o jovem obediente, tornou-se instrumento do milagre que uniu o céu e a terra. A história se encerra com a imagem da família reunida, o lar restaurado e a fé fortalecida. Tobit viveu ainda muitos anos, louvando a Deus por todos os dias de sua vida. Tobias e Sara seguiram seus passos, praticando a caridade e guardando no coração o segredo da cura. Um segredo que não estava nas entranhas de um peixe, mas na obediência, na pureza e no amor que confiam mesmo quando o caminho parece escuro. E assim, o livro de Tobias termina como um hino à providência divina, a lembrança de que os anjos ainda caminham entre nós, disfarçados de gestos simples, de encontros inesperados, de respostas silenciosas. E quando a fé permanece, o invisível se torna visível. O livro de Tobias nos lembra que o sobrenatural nem sempre se manifesta em trovões ou visões gloriosas.
Às vezes, o milagre caminha disfarçado, veste a forma de um amigo, de uma resposta inesperada, de um simples sim dito em meio à dor. O anjo Rafael não veio para impressionar, mas para ensinar que a cura de Deus começa na fé silenciosa e se revela no coração disposto a obedecer. O pai que orava na escuridão, a filha que chorava pela rejeição e o filho que caminhava sem saber o destino. Todos foram tocados por um mesmo fio invisível, a graça. O sofrimento de cada um se transformou em testemunho de que Deus continua enviando ajuda, mesmo quando não a reconhecemos de imediato. E talvez essa seja a lição mais profunda. Nem sempre conseguimos enxergar o anjo que caminha ao nosso lado, mas ele está lá, na providência, na palavra que conforta, na força que nos sustenta quando achamos que não podemos continuar. O segredo da cura de Tobias não estava nas entranhas do peixe, mas na confiança. A libertação de Sara não veio do ritual, mas da fé. E a luz que curou os olhos de Tobit é a mesma que ainda hoje ilumina os corações que escolhem acreditar, mesmo na escuridão. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, o mesmo Deus que enviou Rafael ainda envia mensageiros aos que oram com sinceridade. Ele continua transformando lágrimas em luz, dor em propósito e medo em fé. Se esta história tocou o seu coração, escreva Amém. Se você também acredita que Deus ainda envia anjos disfarçados nos comentários, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. A palavra de Deus continua viva, e quando é compartilhada, ela cura, liberta e renova. Curta, comente e inscreva-se para que mais pessoas descubram o poder que existe nas histórias esquecidas da Bíblia. Porque às vezes, o céu fala através das histórias que o tempo tentou silenciar.